Aprendizagem por observação, por Alice Cabed, Andréa Torres, Carolina Burlandi, Jéssica Santiago, Matheus Essemani, Soraya Rich e Thaís Vasconcelos. Ao abordar o tema, é de extrema importância iniciar por Albert Bandura. Ele é um psicólogo canadense, nascido em 1925 e docente na Universidade de Stanford. Analisando que os conceitos behavioristas deixavam a desejar em relação à aprendizagem, Bandura decidiu aprofundar seus estudos e entender cada vez mais sobre como poderia funcionar a aprendizagem por observação, já que ele acreditava ser uma maneira fundamental para o estágio da aprendizagem. A princípio, ele fazia suas análises com parentes e pessoas próximas, mas, como os estudos foram se intensificando, ele passou a analisar comportamentos de indivíduos de outros lugares. O experimento do João Bobo, de Albert Bandura, é o experimento mais conhecido. Vem da teoria social do aprendizado, que diz que comportamentos agressivos são aprendidos através da observação do comportamento de outros indivíduos. Esse experimento foi importante também para outros estudos nessa área. Ele ocorreu da seguinte forma: cada criança foi exposta individualmente para que não houvesse nenhuma influência. A criança era colocada em uma cena em que o adulto estava entre os brinquedos, usando uma marreta, e entre esses brinquedos um boneco cujo nome é dado de João Bobo. Ela observa a pessoa agir agressivamente com o boneco, dando chutes e socos. Depois, quando essa mesma criança é colocada no cenário, ela imita a ação do mais velho. Logo após isso, outra criança realiza o mesmo experimento, mas com um adulto que não age de forma agressiva com nenhum brinquedo. E o que acontece é que a criança também não possui comportamento agressivo, provando assim que há a ocorrência de aprendizagem por observação, demonstrando o fator da imitação. A aprendizagem por observação consiste na reprodução comportamental de um modelo exposto, ou seja, a imitação. Um exemplo comum é uma criança imitar o comportamento de figuras de autoridade, como os pais e os avós. A totalidade do processo pelo qual um modelo expõe um comportamento, figuração, e o sujeito reproduz o comportamento, imitação. É chamada aprendizagem por observação. Este é um dos conceitos mais importantes da área de aprendizagem social. Figuração é o comportamento do modelo e a imitação é a reprodução do mesmo comportamento. Segundo uma pesquisa feita, ao acontecer uma observação e, em seguida, uma imitação, o processo de aprendizagem por observação acontece. Eles ainda relatam, como, por exemplo, o fato de uma criança latir ao ver um cachorro fazer o mesmo. A criança vê a ação do animal e repete. Filha de pais alcoólatras, Oksana, nascida em 1983, passou grande parte da sua infância, dos 3 até os 8 anos, vivendo em um canil, no quintal da casa da família, em Novaya, Ucrânia. Sem atenção e acolhimento dos pais, a menina encontrou abrigo entre os cães e se refugiou num barracão habitado por eles no fundo da casa. Isso fez com que a menina aprendesse seus comportamentos. O vínculo com a matilha de cães era tão forte que as autoridades que vieram para salvá-la foram expulsas na primeira tentativa pelos cães. Suas ações eram iguais aos sons dos seus cuidadores. Ela rosnou, latiu, andou para todos os lados como um cão selvagem, cheirou a comida antes de comer. E foi encontrado nela sentidos extremamente aguçados de audição, olfato e visão. Ipness, 2019. I would talk to them, they would bark, and I would repeat it. That was our way of communication.
знала, да? Когда была маленькая, я любила играть с вами. Teoria social cognitiva, que inicialmente era chamada de teoria de aprendizagem social, criada por Albert Bandura. Bandura começou seu processo científico investigativo com base no behaviorismo radical, que até então dava conta dos processos de aprendizagem, mas, em um determinado momento, ele percebeu que não dava mais para continuar dentro desta análise do comportamento, pois ele acreditava no processo de modelação, o qual Schiller negava. E o que seria esse processo de modelação? É a aprendizagem que o sujeito desenvolve a partir da observação de modelos sociais, ocorrendo a absorção de regras abstratas e de condutas de comportamento. Um exemplo é quando estamos vendo o que o outro faz, compreendemos o significado daquele comportamento e tentamos utilizar aquele modelo em situações futuras em nossa vida. Não é repetir o comportamento, mas sim modelar o comportamento a partir da ação do outro. A partir da década de 80, a abordagem começou a se chamar teoria social cognitiva, em que acreditava-se no poder das crenças sobre o comportamento, mas sem invalidar a importância do contexto social. Bandura fala que o comportamento é mediado pela reciprocidade triádica. Este conjunto de atitudes é determinado pela tríade: homem, fatores pessoais, ambiente e o comportamento que o sujeito emite. Fala-se do homem e de sua capacidade simbólica, que é de interpretar e dar significado aos fatos e acontecimentos da vida, capacidade preditiva, a capacidade de antecipar eventos, vicária, aprendizagem por observação, autorregulatória, regular nossas emoções, comportamentos, e autorreflexiva, elaborar crenças, conteúdos sobre nós mesmos. E nesse contexto surge a autoeficácia, que trata-se de uma palavra criada por Bandura para descrever a crença ou confiança que uma pessoa tem na sua própria capacidade para completar uma determinada tarefa ou resolver um problema. De acordo com Bandura, os julgamentos de autoeficácia de uma pessoa determinam seu nível de motivação ou não para agir de determinada forma e faz com que a pessoa siga uma determinada direção às suas ações pelo fato de antecipar mentalmente o que pode realizar para obter resultados. Desta forma, a crença de autoeficácia tem um grande impacto na nossa vida, em nossos processos afetivos, motivacionais, cognitivos e de decisão. Bandura adota a perspectiva da agência para o autodesenvolvimento, a adaptação e a mudança. Ser agente significa influenciar o próprio funcionamento e as circunstâncias de vida de modo intencional. A agência humana possui diversas características essenciais. Ser agente significa ter intencionalidade no agir. Os indivíduos, além de agir intencionalmente, também autoexaminam seu funcionamento cognitivo, afetivo e comportamental. As pessoas não são apenas agentes da ação, são autoinvestigadoras do próprio funcionamento. Segundo essa visão, as pessoas contribuem para as circunstâncias de suas vidas, não sendo apenas produtos dessas condições. Essa teoria centralizou-se no estudo do comportamento humano, valorizando o contexto social ao qual o indivíduo está inserido, dando ênfase aos processos cognitivos do indivíduo. De acordo com Bandura, o homem não é totalmente influenciado pelo meio, pois suas reações e estímulos são autoativadas, e na teoria social cognitiva o indivíduo não é visto como um ser passivo, dominado pelas ações ambientais, mas sim como o atuante em todos os processos. Este aprende a adquirir experiências observando as consequências dentro do seu ambiente, assim como as vivências das pessoas com as quais convive.
Nessa perspectiva, compreende-se que o comportamento não precisa ser reforçado para ser aprendido ou adquirido. A modelação social ocorre por meio de 4 subfunções cognitivas: processos de atenção, representação, tradução ativa e processos motivacionais. Esses fatores, segundo Bandura, modelam a aprendizagem por observação. A atenção é o ponto inicial, já que para modelarmos alguém, temos que dirigir nossa atenção para essa pessoa. Assim, toda a informação aprendida durante a observação precisa ficar retida na memória. Após observar um comportamento a ser modelado e retê-lo, em algum momento ocorrerá a reprodução. Os processos motivacionais são de suma importância, pois a motivação torna a aprendizagem observacional mais efetiva, já que a tendência é que ocorra uma facilidade na reprodução quando há motivação. Portanto, conclui-se, de acordo com a teoria social cognitiva de Albert Bandura, que temos 2 principais caminhos como meios de aprendizagem: a aprendizagem observacional, em que temos como elemento central a modelagem, e a aprendizagem ativa, em que temos a experiência direta como foco, nos permitindo agir sobre o mundo, avaliar as consequências de nossas ações e, com base nisso, termos o controle sobre o nosso comportamento futuro.